Pessoal, então vamos lá então. Boa noite a todos, oficialmente aí. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. É uma felicidade muito grande, como sempre, estar aqui com vocês. Toda segunda-feira a gente está aí agarrado, aqui na Uniswan, né? Vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa bacana para falar. Semana passada eu já expliquei lá a parte da atividade supervisionada. Como eu falei, no final da aula, para quem chegou agora aí, eu vou parar um pouquinho mais cedo para ver se alguém tem alguma dúvida sobre a atividade e para ver se tem algum aluno perdido aí sem grupo aí, para eu tentar ajudar nas dificuldades que vocês estiverem tendo aí. Mas agora eu prefiro dar uma adiantada na matéria e aí no final eu paro um pouquinho e tiro essas dúvidas aí. Então, pessoal, olha só. Na aula passada, nós já iniciamos os assuntos lá dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Acredito que vocês estejam vendo ali o meu PowerPoint, né? Está compartilhando, só confirme para mim, ó. Eu estou aqui no método de escalas gráficas, ó. Vocês estão vendo? Aí alguém puder falar, estão vendo o meu PowerPoint? Está tudo bem? O áudio está chegando bem para vocês? Tá ok, mineiro. Tá ok, pessoal. Beleza, obrigado aí pela confirmação. Então, pessoal, olha só. A gente viu escolha forçada, pesquisa, até pesquisa de campo. Que eu parei mais cedo na aula passada, que a segunda parte da aula eu fiquei explicando sobre a atividade supervisionada, né? Aí falei que hoje, então, a gente tinha pegado métodos de incidentes críticos para frente, encerrar esses primeiros métodos aí e passar a falar sobre as novas abordagens de avaliação de desempenho, tá? Vamos, então, aqui, ó, métodos de incidentes críticos. É um método tradicional de avaliação de desempenho simples e que se baseia nas características extremas, ou seja, nos incidentes críticos, vamos entender já já, que representam desempenhos altamente positivos dos funcionários, os sucessos que os funcionários tiveram naquele período avaliado, ou o extremo, os incidentes negativos, os fracassos do funcionário. Então, ele avalia, por isso que ele chama incidentes críticos. Ele avalia os extremos. O que é que um funcionário teve de bom, o que é que o funcionário teve de ruim. Né? Esses métodos, eles foram depois sendo desenvolvidos para tentar evitar, se você parar para analisar esse método, né? Ele já é para tentar evitar um pouco daquela subjetividade daqueles primeiros que a gente viu na aula passada, lembra da escala gráfica lá, né? Que às vezes costumava o camarada ir avaliar um funcionário, pegava uma característica positiva dele lá e depois ele saía dando avaliação positiva em tudo para o funcionário. E ficava uma coisa subjetiva, né? O RH, depois que ia fazer uma análise daquelas avaliações, né, percebia que poderia ter havido alguma certa tendência do profissional que estava avaliando, ou avaliar um camarada muito bem, ou avaliar um camarada muito mal, por uma questão um pouco pessoal, né? Às vezes era uma rixa que o gerente estava com um funcionário lá e ele aproveitava a situação ali para avaliar mal o funcionário. Então, esses métodos cada vez mais vieram evoluindo. Você pode perceber que é para tentar mesmo eliminar um pouco daquela subjetividade. E esses incidentes críticos, você vai ver que é realmente. Olha, o método não se preocupa com o desempenho normal, mas com os desempenhos excepcionais, sejam positivos ou sejam negativos. Aproxima da técnica de administração por exceções, utilizada por Taylor lá no início do século XX, 1900 e alguma coisa, 1900 e pouquinho. Cada fator de avaliação do desempenho é transformado em incidentes críticos ou excepcionais para avaliar pontos fortes ou pontos fracos de cada colaborador. Acho que tem gente com o microfone ligado aí. Alguém quer falar alguma coisa? Ou está só com ele? Se tiver dúvida, fala aí. Então, vamos lá, ó. Aqui um exemplo aqui, ó. Ele é simplesinho. Vai ver que um dos pontos fortes dele, que ele é fácil de você montar e aplicar. É o gestor avaliar os aspectos excepcionalmente positivos, de um lado, e os aspectos excepcionalmente negativos do outro.
Você cria um formuláriozinho, onde em cima você vai lá, colocar lá o nome da pessoa, o cargo, o departamento dele, e o gestor imediato vem avaliando. Olha lá, positivo, ele sabe lidar com pessoas, tem facilidade para trabalhar em equipe, o que o gestor avaliou como positivo nele, apresenta ideias inovadoras, tem características de liderança, facilidade de argumentação, espírito totalmente empreendedor. E do outro lado, o que ele teve de negativo ao longo daquele período? Apesar de saber lidar com pessoas, trabalhar em equipe, essas coisas todas, ele apresenta muito erro, tem falta de visão ampla do assunto, demora para tomar decisões, fica protelando para tomar decisões, tem espírito conservador e bitolado, tem dificuldade para lidar com números, que são exemplos, né? Tem comunicação deficiente. Então, aí o avaliador vai avaliar o que a pessoa teve de positivo para depois passar para ela e tal, ressaltar aquilo lá para tentar fortificar, né? Fortalecer aquele aspecto positivo dele e depois tentar apresentar para ele o que teve de negativo, onde ele precisa melhorar. Então, você tira um pouco aquela subjetividade, você avalia os extremos, né? Então, tem vantagens e desvantagens, como os outros métodos que a gente viu. Como vantagem, eu avalio o desempenho excepcionalmente bom e o excepcionalmente ruim. Enfatiza os aspectos excepcionais do desempenho. As exceções positivas devem ser realçadas e mais bem aplicadas, enquanto as exceções negativas devem ser eliminadas ou corrigidas. Você vai poder mostrar para o funcionário o que ele teve de bom para realçar e ele continuar aplicando aquilo, né? E mostrar para ele o que ele teve de ruim para ou eliminar, tentar arrumar um planejamento para eliminar aquilo ou tentar amenizar. Nem todos os defeitos você vai conseguir eliminar de uma vez por todas do funcionário, mas de repente conseguir reduzir de forma que não prejudique a empresa, né? É um método de fácil montagem, fácil utilização, não precisa de você ter tanto conhecimento para montar e aplicar esse método numa empresa. Agora, desvantagem, não se preocupa com os aspectos normais do desempenho. Fixa-se em poucos aspectos do desempenho. Daí sua tendenciosidade e parcialidade. Então, gente, você está vendo que esses métodos tradicionais, só ao longo dos anos, as pessoas foram percebendo problemas de um, problemas do outro, coisa veio evoluindo, até a gente chegar nos métodos que a gente vai falar daqui a pouquinho, mais modernos, que a gente tenta eliminar um pouco os problemas dos métodos tradicionais do passado. Só lembrando, né, pessoal, que esses métodos tradicionais, eu gosto sempre de frisar, eu até na aula passada eu falei que as empresas de hoje elas estão tendendo a adotar novos métodos, né? Cada vez mais as empresas estão deixando um pouco de lado esses métodos tradicionais, partindo para novas metodologias e tal, fazendo combinações, mas não quer dizer que não se aplica, né? Que esses métodos eram errados, não é isso. Não é que eles eram errados. Eles deixavam a desejar em algum aspecto. Cada um deles, a gente foi vendo, que tinha o seu lado negativo, tinha um probleminha num, probleminha no outro. Eles foram criando um novo método para suprir um problema de um outro passado, mas esse novo método também apresentava algum outro probleminha daqui e dali. A coisa é normal, né? Vai se modernizando, até que chegaram hoje em novas metodologias. Mas, se você olhar por aí afora, tem empresa ainda adotando esses métodos tradicionais aqui. Tem empresa por aí afora que eu vejo aplicando escala gráfica, pesquisa de campo, a incidentes críticos, a escolha forçada, você ainda encontra. O que eu falei, né, é que, por exemplo, né, nós temos uma metodologia hoje que ela é a 360 graus, que a gente vai ver hoje, é bem utilizada nessas grandes organizações. Só que ela é complicada também de uma empresa que não tem avaliação de desempenho querer chegar e adotar uma metodologia de avaliação de desempenho e já chegar de cara querendo adotar uma 360 graus. Você pode assustar um pouco o funcionário, pode ser que você não, pela primeira vez, não consiga planejar isso direitinho, não passar a mensagem direito para os funcionários,
funcionário não entender bem o espírito do negócio, e isso pode, de repente, dar algum efeito não desejado, né? Um efeito contrário ao que você queria. Então, tem muita empresa que, às vezes, vai começar a adotar avaliação de desempenho, ela começa por um desses métodos mais tradicionais, e depois ela vai adaptando, vai melhorando e vai buscando opções mais modernas. E o pessoal também vai se acostumando, né? O pessoal vai se acostumando, né? Eu sempre gosto de fazer assim. E a lista de verificação, que é a última desse, eu falei só, esse aqui até eu vou passar bem rapidinho por ele, porque ele é muito parecido com a escala gráfica. Vocês vão ver. Eu nem ia colocar ele no nosso material. Eu só quis colocar, só quis deixar ele no material, porque vocês têm lá o livro lá em PDF, ou alguém pega o livro na biblioteca e vai ler. Aí vai ver o método lá no livro, aí vai pensar, ué, o professor não falou sobre esse método com a gente, pulou a matéria, né? Então, aí acha que a gente está pulando lá a matéria, está deixando de dar alguma coisa importante. Então, por isso é que eu deixei lá, mas você vai ver que ela é muito parecida com a escala gráfica. Olha lá, é um método tradicional de avaliação de desempenho baseado em uma relação de fatores de avaliação a respeito de cada funcionário. A lista de verificação funciona como uma espécie de lembrete para o gerente avaliar todas as características principais de um funcionário. Na prática, é uma simplificação do método de escala gráfica. Ó, eu já vi ela sendo aplicada de duas formas. Tem uma forma que é parecidíssima com a escala gráfica, só que a escala gráfica, o camarada avaliava ruim, péssimo, ruim, bom, regular, excelente, um negócio assim, né? Bom e ótimo. Dava um grau. Aqui você coloca um número de 1 a 5, onde 1 é péssimo e 5 é ou ótimo ou excelente. E aí você vai dar uma nota. E eu já vi uma pessoa utilizando esse método que ele não colocava de 1 a 5, não, ele colocava só uma coluna aqui. E ele ia, por isso que chama lista de verificação, que o cara ia só ticando as características que a pessoa apresentava de positivo ali, ó. O cara tem habilidade em decidir, ele, como fosse um checklist, por isso se chama lista de verificação. É para você verificar aonde o funcionário tem um bom desempenho e onde não. E aí eu vi uma pessoa aplicando ele como se fosse um checklist. Ele chama lista de verificação. Tem habilidade em decidir? Se tem, ele ticava ali, marcava, ou punha um xizinho. Aceita mudanças? Se aceita, pum, marca sim. Aceita direção? Sim. Aceita responsabilidade? Sim. Tem atitude? Não. Aí ele não marcava. Ele ia marcando ali, como se fosse um checklist mesmo, as características que a pessoa apresentava. Que não apresentava, deixava sem marcar. Mas se você for pegar isso aqui, eu vou voltar lá na escala gráfica, né? Ó, prestem bem atenção para você ver. De um lado, você tem as características que você quer avaliar. E aí você aqui tem a nota que você vai dar. Ou você pode estabelecer uma nota, ou você pode apenas marcar, deixar só uma coluna e marcar as características que a pessoa apresenta. Se você for pegar lá, comparar com voltar lá, ó, escala gráfica, olha lá, escala gráfica, de um lado você avaliava, colocava lá os aspectos que você quer avaliar da pessoa, e nas colunas você coloca o grau que você pretende dar para cada quesito que você está avaliando. Aí, na aula passada, nós tínhamos isso, né? Ou você estabelece ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, ou nota, ou uma nota onde ótimo é 5, péssimo é 1, que aí ele fica muito parecido com a lista de verificação. Só para encerrar, uma única diferença, né? É que eu já vi uma pessoa utilizando esse critério, essa metodologia, de uma forma ainda mais rápida e prática, em que ele tinha só uma coluna aqui, ó, que aí não era dado uma nota. Ele vinha fazendo um checklist, para saber se a pessoa tinha aquelas características ou não. Tá?
Então, pessoal, esses eram os métodos tradicionais. Falei que eu com vocês que nessa aula eu ia até 7 horas, eliminava esse assunto aí. Ficou vantagens e desvantagens. Deixa eu ver aqui, ó. Vantagem. É um método muito simplista, mas eficaz. É fácil demais de aplicar. Se você utilizar os critérios direitinho aí, fizer um formulário bem feito, ele pode ter utilidade, pode ser eficaz para você. A lista de verificação pode ser usada como uma maneira rápida de identificar funcionários com deficiências e em muitas áreas de desempenho. Indica de forma rápida os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada funcionário e as necessidades de treinamento e desenvolvimento. Se você quiser fazer um tipo de avaliação mais rápida, né? Ele pode ser uma metodologia eficaz. No entanto, se o gerente tiver preconceito contra qualquer funcionário, também poderá haver uma chance de não obter informações precisas. Pode ser tendenciosa também, como as outras lá, né? Como a escala gráfica também, você tinha aquela questão. Se você tivesse uma aproximação maior com a pessoa, o gerente tiver uma aproximação maior, ele pode ser mais benevolente na avaliação dele, ou se ele tiver, de repente, tiver tido algum tipo de estresse com o funcionário, tiver alguma rixa, ele pode, de repente, dar uma avaliação não muito boa em função da influência pessoal. Olha, professor. Então, olha lá, algumas críticas lá para a gente encerrar. Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho apresentam aspectos ultrapassados e negativos. Geralmente são burocratizados, rotineiros, repetitivos. Tratam as pessoas como sendo homogêneas e padronizadas. As organizações estão buscando novos métodos mais participativos e impulsionadores de avaliação. A preocupação atual é desenvolver métodos capazes de dirigir esforços das pessoas para objetivos e metas que sirvam ao negócio da empresa e aos interesses individuais das pessoas, na melhor forma possível de integrar objetivos organizacionais e objetivos individuais, sem conflitos, reforçando a colocação de que a avaliação de desempenho não é um fim por si só, mas um importante meio para melhorar e impulsionar o comportamento das pessoas. Então, aqui, ó, deixa eu só pegar alguns pontos aqui, ó. As empresas também, uma coisa também que vem acontecendo, que está fazendo com que as empresas deixem de lado esses métodos tradicionais, é porque as empresas também estão adotando metodologias através de indicadores, que também, aí você também foge daquela questão da subjetividade, né? Que você pega lá, avaliou o aspecto do funcionário, a produção do funcionário, aí você deu um ótimo. Produção do funcionário, ótimo. O que levou você a dar um ótimo para ele? Por que para o outro você deu um bom? Qual critério você utilizou? Se não houver um critério, simplesmente pela sua opinião a respeito de cada funcionário, fica muito subjetivo, corre o risco de ter avaliações que se deixaram levar pela pessoalidade, pela aproximação ou distância entre as pessoas, né? Agora, por isso que as empresas, então, a gente vai ver daqui a pouquinho a avaliação por objetivos. As empresas hoje, elas têm buscado novas metodologias e avaliando, traçando objetivos e metas para cada um, porque aí você não tem como utilizar um outro critério subjetivo para avaliar a pessoa. Por exemplo, lá na empresa que eu trabalhei, eu gosto de dar o exemplo dessa empresa lá, porque foi uma experiência longa que eu tive, eu tinha uma equipe lá, e eu aplicava esses critérios. Então, um exemplo prático que eu tenho para dar. Por exemplo, eu tinha minha equipe lá que trabalhava com vendas. Nós vendíamos a empresa, eu era o gerente comercial da empresa. Então, o pessoal da minha equipe, eles tinham a obrigação principal deles era fechar contrato para a empresa, trazer cliente novo para casa, né? Fechar contrato para a empresa.
Então, eu estabelecia nas minhas avaliações os critérios para eu poder avaliar cada um. Qual que era o primeiro critério? Eu ia destrinchando, né? Mas o primeiro critério, número de contratos fechados ao longo do ano. Eu avaliava semestralmente, né? Vamos pegar aqui por ano para ficar mais fácil. Final do ano, o funcionário, por exemplo, tinha que fechar 20 contratos no final de um ano. Tá? Não interessa se um mês ele fechou 4, no outro ele não fechou nenhum, aí no outro mês ele fechou 6. O negócio é ao longo do ano. Finalizou o ano, a meta dele de contratos era 20. Então, não tem subjetividade. Eu tinha um indicador lá, quantos contratos o cara tem que fechar? 20. Final do ano, ele fechou 18 contratos. Beleza, não está ótimo, não, está bom, beleza. Eu estou dando uma avaliação com base no número. Se ele fechou os 20 que a empresa queria, isso é ótimo, beleza. Se fechou 22, melhor ainda, excelente. Então, quando você estabelece um número dentro de um horizonte de prazo, no final ali fica fácil de você falar, a pessoa foi bem ou foi mal? Se ele fechar só 10, foi péssimo. Aí eu tenho um critério, aí eu ia especificando. Além, para ele poder fechar seus 20 contratos, ele tinha que colocar na rua uma certa quantidade de propostas. Eu não lembro agora de cabeça exatamente, mas vamos por lá, que o cara tinha que colocar na rua 180 propostas ao longo de um ano. Para ele conseguir colocar essas 180 propostas, ele tinha que fazer 240 reuniões por ano, ao longo do ano. Então, ele tinha um número de reuniões semanais, um número de reuniões mensais. Eu dividia assim, eu estava sempre acompanhando, sempre acompanhando, né? E o número de ligações para clientes, que uma coisa ia dependendo da outra. Quanto mais ele ligasse para clientes, mais reuniões ele marcava. Quanto mais reuniões ele marcasse com clientes, mais propostas na rua ele ia colocar. E quanto mais propostas na rua ele colocar, mais possibilidade ele vai ter de fechar contratos. Uma coisa vai dependendo da outra. Então, se o camarada chegou, bateu a meta lá, 20 contratos no ano, opa, beleza. Fez o que precisava. Eu nem questionava muito. Agora, tinha a meta de 20, aí ele fechou 15, aí eu tinha como olhar os outros indicadores. Tudo era indicador. Ele não tinha que botar tantas propostas na rua, quantas ele colocou, ficou abaixo. Ele tinha que fazer tantas ligações, ele tinha que fazer tantas reuniões, que aí eu ia conseguindo descobrir por que ele não conseguiu bater a meta dele. Se ele fez pouca ligação, se ele foi pouca reunião. De repente, ele está fazendo muita ligação para cliente, mas está conseguindo marcar pouca reunião. Aí eu vou começando a descobrir aonde está o problema. Então, de repente, vou pegar nesse exemplo, que isso acontecia, né? Eu ia pegar e analisar os números daquele funcionário. Aí eu olhava lá, o camarada, ele bateu a meta de ligações para cliente. Ele tinha que fazer lá 500 ligações, sei lá, 600 ligações no final do ano. Ele tinha feito aquele número de ligações. Mas aí ele tinha que ter marcado 240 reuniões, aí ele marcou só 150 reuniões. Então, onde que estava o erro? Era no discurso dele no telefone. Ele bateu a meta dele de ligações, mas não conseguiu marcar a reunião. Então, ele está faltando, na verdade, um poder de convencimento ali, de convencer o síndico a recebê-lo lá no condomínio. Então, quando a gente consegue estabelecer esses indicadores, né, bem feitos e tal, você consegue eliminar a subjetividade na hora de avaliar, você consegue descobrir aonde que está o erro para você tomar ações corretivas, porque aí você pode perceber que vários vendedores estão tendo mais dificuldade para marcar a reunião, eles estão ligando, batendo as metas de ligações. Então, eu vou preparar um treinamento voltado para o discurso no telefone, para o cara aprimorar o discurso dele no telefone. Né? Se ele está batendo as metas todas, está colocando o número de propostas que devia na rua, mas o fechamento dele está baixo, então ele tá com um discurso bom, ele está
com bom convencimento nas reuniões, está conseguindo botar a proposta, mas não consegue fechar contrato. Então, onde está o erro? Na técnica, na hora do fechamento do contrato. Alguma coisa está faltando ali na técnica, na hora de fechar o contrato. Então, por isso é que essas metodologias anteriores, né, eram subjetivas nesses aspectos. Como é que eu ia depois mostrar por que eu dei um ótimo para um funcionário, por que eu dei um bom para o outro, por que eu dei um ruim para o terceiro? Se eu não tinha um número para ser avaliado. Então, aquilo foi simplesmente da minha cabeça. Não pode ser subjetivo. Esse que é o problema, tá vendo? Então, aí, gente, veio essas novas abordagens. As limitações dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho têm levado as organizações à busca de soluções criativas e inovadoras. Estão surgindo novos métodos de avaliação de desempenho que se caracterizam pela colocação totalmente nova do assunto. Autoavaliação, autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento de desenvolvimento pessoal, foco no futuro, na melhora do desempenho. Então, tá vendo? Lembre que tinha um método que a gente viu na semana passada, que era a pesquisa de campo, e naquele método ele já vinha se preocupando também com o futuro. Ele já vinha, ele era dividido em 4 partes, a pesquisa de campo, e uma das partes dele lá era um levantamento de necessidade para o futuro. Ele já vinha preocupando com o futuro, coisa que os outros métodos não preocupavam. Então, já aqui, essas abordagens modernas, elas já vêm com todas essas adaptações aqui de autoavaliação, maior participação do funcionário, o foco mais no futuro, melhoria do desempenho do funcionário, e não só simplesmente avaliar por avaliar, para estabelecer lá uma nota para um funcionário, e ainda assim de forma subjetiva, né? Então, o primeiro que a gente vai ver hoje é a avaliação participativa por objetivo. Está lá no livro do Chiavenato, na página 224. O que é que o Chiavenato fala, então? Algumas organizações estão adotando um sistema de administração do desempenho no qual participam ativamente o colaborador e o seu gerente. Esse sistema adota o relacionamento intenso e a visão proativa. E aqui ressurge a velha administração por objetivos, agora com novas roupagens e sem aqueles conhecidos traumas provocados pela antiga arbitrariedade, a autocracia, a arbitrariedade, ali é aquela do cara, ele sozinho, avaliar lá o funcionário de uma forma meio subjetiva, né? Agora você está colocando objetivos, números, está fazendo a avaliação mais a 180 graus, eliminando um pouco a autocracia, né? Uma coisa mais democrática, mais participativa, e contínuo estado de tensão e aflição dos envolvidos, que caracterizaram a sua implantação na maioria das organizações. Agora, a administração participativa por objetivos é democrática, participativa, envolvente e motivadora. Então, olha só. Em primeiro lugar, pessoal, olha aqui, já que ele está falando ali, formulação de objetivos consensuais. As etapas, né? As etapas dela. Antes de eu falar propriamente dito das etapas, eu queria só mostrar para vocês, eu vou até mandar lá no WhatsApp para vocês, um materialzinho que eu peço perdão a vocês, eu queria muito, são alguns slides apenas, que é interessante, já que a gente está falando de avaliação por objetivos. Tem alguns slides que eu queria ter incluído aí na disciplina, mas acabou que, na hora de eu fazer lá a disciplina, passou batido e eu esqueci de incluir, que é um materialzinho. Deixa eu só... Aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui.
sobre objetivos e metas, que é bem interessante, um livro de estratégia empresarial. Falo sobre metas, objetivos e metas SMART. Ó, deixa eu pegar a turma de vocês, deixa eu mandar ele lá para vocês. Não tem problema eu estar mandando assim atrasado, não. Fiquem tranquilos. Importante é que eu estou mandando. Deixa eu localizar ele aqui. Aqui eu vou passar e vou explicar ele todo para vocês. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Esse aqui, ó. Espera aí, então. Deixa eu mandar ele lá para vocês. Cadê aqui nossa turma bonita? Nossa turma aqui. Deixa eu mandar ele aqui. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês. São alguns slides. E depois, se você tiver dúvida, você tem aí o material para te ajudar nos seus estudos. Deixa eu procurar ele aqui para você, ó. Objetivos e metas. Um materialzinho fresquinho. Acabei de mandar ele lá no WhatsApp lá para vocês. Não tem problema eu não ter mandado ele antecipadamente, não, tá? Eu estou mandando agora, meio atrasadinho, mas depois vai servir para depois você poder estudar, porque o que está nele aqui, eu vou ler tudo aqui para você vai acompanhando comigo aí, tá? E você tem ele aí depois, caso queira estudar paralelamente. Então, olha só. Como nós estamos falando lá de avaliação participativa por objetivo, eu queria aproveitar e mostrar para vocês a importância de você entender sobre o estabelecimento de objetivos e metas numa organização. Nós vamos ver, e eu vou dar alguns exemplos, que muitas empresas estabelecem objetivos e metas de uma forma equivocada, que em vez de motivar a pessoa, acaba desmotivando a pessoa, não trazendo muita motivação na pessoa por bater, às vezes por ser metas muito acima do que as pessoas teriam capacidade para bater aquela meta, né? Uma meta muito fora da realidade. Então, os profissionais dessa área de planejamento estratégico, que eles lidam muito com isso, né? Quando a gente estuda planejamento estratégico, a gente fala bastante sobre estabelecimento de objetivos, estabelecimento de metas. Então, são alguns slides que eu tirei desses livros aqui de planejamento estratégico. Acabei de mandar esse material lá para vocês, tá? É rapidinho, não estou querendo arrumar mais matéria para vocês estudarem, não, porque é um material complementar. Então, olha lá, em primeiro lugar, o que a Venato fala sobre a definição de objetivos? Olha lá, ó. As organizações estão incessantemente perseguindo objetivos a fim de assegurar resultados tangíveis e melhorar continuamente a si mesmo. Você tem que ter algo tangível. Como é que você vai avaliar se o funcionário foi bem, foi excelente, foi bom, foi regular, foi péssimo, se não tinha um número estabelecido? Quando eu dou um número, uma meta, um percentual estabelecido dentro de um horizonte de prazo, você torna a coisa mais tangível. Chegou no final daquele período, tinha que fechar 20 contratos. Fechou? Não. A coisa está mais tangível, né? Então, um objetivo é um alvo futuro a atingir, uma meta a alcançar, um desejo sonhado ou uma expectativa que se pretende realizar em função de um período. Eu estou falando da minha meta lá, da meta de vendas, de fechamento de contrato do meu pessoal, que eu trabalhei, mas, gente, todos os setores hoje, as empresas modernas hoje, elas têm como estabelecer objetivos e metas para cada tipo de setor. Financeiro, por exemplo, a meta dele não é fechar contrato, não é aumentar a venda, mas é o quê? Reduzir custo, aumentar a lucratividade. Então, tem outros tipos de metas, né? Pessoal lá da linha de produção tem que produzir tantas mil peças, tem que também reduzir a quantidade de matéria-prima gasta na produção das peças. Pessoal do marketing também tem as suas metas lá para cumprir. Pessoal do RH tem as suas metas de contratação de funcionários, tem as metas, bater as metas lá dos treinamentos e desenvolvimento pessoal, reduzir os prazos do recrutamento e seleção para contratar pessoas num tempo menor. Então,
Cada área tem como você estabelecer objetivos e estabelecer metas. Nós vamos ver que existe uma pequena diferença de objetivos e metas, que muita gente confunde e acha que é uma coisa só, quando, na verdade, tem uma diferença. Então, olha lá, os objetivos são como guias para legitimar a existência da empresa, para a tomada de decisão, para a eficiência organizacional e para a avaliação de desempenho. É muito difícil avaliar desempenho sem não ter números, sem ter metas. Senão fica subjetivo, como aqueles métodos que a gente viu. Então, olha lá, aquilo que eu falei, ó, na verdade, existe uma pequena confusão, gente, até entre autores de livros da área. Olha lá, um objetivo organizacional é uma meta para a qual a organização direciona seus esforços. Olha o que o Samuel Certo está falando aí no livro dele. Ó. Na realidade, não existe um acordo acerca de qual termo exatamente deve ser usado para se referir a metas organizacionais ou objetivos organizacionais. Alguns teóricos, o que ele está falando é verdadeiro. Eu já vi autores de livros confundirem esses temas. Indicam o termo objetivos, outros falam metas. Tem gente que acha que isso é sinônimo, é uma coisa só. Então, gente, para a gente não fazer confusão, apesar de haver essa confusão entre alguns, não todos, mas alguns autores, a maioria, pelo menos, a maioria trata da forma como eu vou tratar aqui com vocês, que é o que a gente mais vê por aí. E para você não esquecer nunca da diferença de um com o outro, né? Porque às vezes se eu perguntar para você qual a diferença de objetivo e meta, tem gente que engasga, fala assim, professor, eu sei, mas eu não sei explicar. Então, para você entender e para você não ter dúvida, é facinho. A meta, ela quantifica o objetivo. Como assim, professor? A meta quantifica o objetivo. A meta dá números. A meta dá prazo ao objetivo. A meta dá um percentual. Olha o exemplo aqui do livro do Chiavenato, ó, do Samuel Certo, aliás, ó. Por exemplo, eu estabeleci como objetivo aumentar as vendas. Olha lá a meta, em 15% nos próximos 3 meses. E aí você tem objetivo, meta e a estratégia. Qual a estratégia que eu vou adotar para eu conseguir bater minha meta, para eu conseguir alcançar meu objetivo? Para eu conseguir aumentar as vendas, eu vou aumentar a minha equipe de vendedores e ministrar cursos para capacitá-los com técnicas de vendas. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem de uma vez a importância de você saber estabelecer objetivos com metas, com números. Por que isso é importante? Ó, vamos dar um exemplo, pegando aí o raciocínio aí da área de vendas, tá? Vamos pegar um exemplo. Digamos que você trabalhe no setor de vendas de uma empresa e aí a nossa empresa estabelece como um objetivo aumentar as vendas da empresa. Então, nós vamos trabalhar, temos um objetivo, e aí a empresa estabeleceu só um objetivo. Ela não estabeleceu uma meta. E a empresa, ela vende em média, vamos dar um exemplo, né, hipotético, em média, ela vende R$100 mil por mês. Em média, tem mês que vende um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média, vende 100 mil por mês. Aí, depois de um determinado período, a gente faz novamente uma média, aí percebe que de 100 mil passou para 102. Era 100 mil, nós estabelecemos um objetivo de aumentar as vendas, depois de um determinado período aumentou para 102. Aí eu pergunto, tá bom, a empresa atingiu seu objetivo? A empresa bateu sua meta? Aí eu vou dizer, não sei. Uai, como é que eu vou poder falar se tá bom, se tá ruim? Porque, a princípio, bateu, né, ué? O objetivo não era aumentar a venda? Aumentou. Passou de 100 para 102.
Ninguém pode falar que não aumentou as vendas. Aumentou sim, R$ 2.000. Passou de 100 para 102. Mas aí que está o erro. Se eu tivesse estabelecido aquela meta ali, ó, do exemplo, vamos ter que aumentar as vendas em 15%. Então, estava péssimo, porque nós passamos só de 100 para 102. Tinha que ter passado para 115. Passou longe. Nós passamos longe de bater a meta. Então, está muito ruim. Então, olha para você ver a importância disso. Da mesma forma, vamos dar um outro exemplo. Setor lá de financeiro e contábil. A empresa estabeleceu lá como meta, como objetivo, primeiro, objetivo reduzir custo. Os custos da empresa estavam muito altos. Aí, depois de um determinado período, mediu, conseguiu reduzir. Mas reduziu só em 1%. Aí eu pergunto, tá bom? Ninguém pode falar que não atingiu o objetivo, porque reduziu em 1%. Mas não tinha se traçado uma meta. Aí eu não posso nem falar se está bom, se está ruim. Para eu poder falar se está bom, se está ruim, eu tenho que ter uma meta, um número, um percentual. Se a meta fosse reduzir custo em 20%, então estava uma tragédia. Tinha que reduzir 20%, reduziu 1% apenas. Então é por isso que você precisa aprender, sempre que traçar um objetivo, traçar uma meta com um número e um prazo. Também você tem que ter um prazo também, né? Um horizonte de tempo. Tá vendo o quanto isso é importante? E as empresas, às vezes, gente, caem nesses erros aqui, ó. Porque aí, ó, olha um conceitozinho que criaram, bem interessante. Vocês já devem ter ouvido falar por aí, alguém já deve ter ouvido falar, mas nem todos os alunos ouviram. Para você criar objetivo, criar meta, tem um termo que eles criaram, um americano que criou isso, veio para o Brasil, que eles chamaram metas SMART. O que é metas SMART? SMART é porque forma uma sigla, pegando o nome do inglês, o S vem do inglês de specific, que indicando que a meta tem que ser específica. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão ele fica pitando. Pessoal, já eu vou dar uma paradinha para ver se alguém tem dúvida, tá? Poder voltar lá no material nosso original. Então, olha, em primeiro lugar, a meta tem que ser específica. O M vem também do inglês de mensurável, mensurable, de mensurável. Ela tem que ser o A, vem do inglês lá, ela tem que ser atingível, alcançável. Ou ela tem que ser, uns falam realistas, outros falam relevantes. Ela tem que ser relevante para o seu negócio, dentro de uma realidade da empresa. E ela tem que ser dentro de um horizonte de tempo. Como o exemplo que eu dei, aumentar as vendas em 15% nos próximos 6 meses. Se você não estabelece um tempo, como é que você vai cobrar das pessoas depois? Não é? Então, olha lá, o objetivo e a meta, a meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Vamos entender melhor isso aqui, olha lá, ó. O S vem corresponde ao termo específico, ou seja, uma meta deve ser específica. Por exemplo, aumentar as vendas em 20%, 30% ou 40% em um período de 10 meses. Se eu não estabeleço um percentual, se eu não estabeleço um número, se eu não estabeleço um prazo, como é que depois eu vou cobrar? Eu não fui específico, né? Se eu for reclamar lá com o pessoal lá daquele exemplo que eu dei, chamar a atenção da turma, o cara vai falar, olha, a meta era aumentar a venda, nós aumentamos. Passou de 100 para 102, está reclamando de quê? O cara não tem nem direito de reclamar. Aí, ó, o outro, o M, ela atribui-se a mensurable, de mensurável, o que nos mostra que é necessário determinar um indicador tangível, né? Ela tem que ter um número, ela tem que ser mensurável em números, percentuais, em prazos. E outra coisa, ela tem que ser atingível, ela tem que ser alcançável. O gestor deve ter em mente que as metas devem estar em uma realidade possível. Parece que foi semana passada, eu não sei se foi aqui que eu dei um exemplo, né? Vamos pegar o exemplo de vendas, já que nós estamos falando de vendas, né?
Se você trabalha na área de vendas e você sabe que um vendedor daquela empresa, se o cara trabalhar bem, fizer um esforçozinho, em média, um bom vendedor consegue vender, em média, 100 mil por mês, como exemplo. Aí o seu gerente chega para você e fala, ó, você, a partir do mês que vem, agora tem uma nova meta, 300 mil por mês. Acabou a graça. Acabou a sua motivação. Como que na sua cabeça, de cara, você vai pensar assim, meu Deus, onde que esse cara está com a cabeça? Como que eu vou vender 300 mil por mês? Se aqui um vendedor bom, em média, vende aí 100, cento e poucos mil por mês, o cara agora quer que eu venda 300 mil, a pessoa nem se esforça para bater essa meta. Porque ela já, de antemão, ela já sabe que aquela meta é inatingível, não vai conseguir atingir nunca. Então, gente, a meta, ela tem que ser um pouco audaciosa para motivar a pessoa, mas tem que ser factível, tem que ser atingível. Então, se eu viro para você e falo, ó, sua meta agora é 120 mil reais, mas se você bater a meta, você tem uma premiação, aí você vai falar, opa, então eu vou me esforçar. Acho que dá para bater essa meta. Se um vendedor aqui, normal, fazendo um esforçozinho normal, o cara consegue vender os 100 mil, por que eu não vou conseguir vender 120? Vou me esforçar, vou redobrar meu trabalho, vou correr atrás. Aí essa meta vai ser motivadora, porque está dentro da realidade da pessoa. Ela viu e falou, não, dá para vender os 120 mil, vou correr atrás. Se eu bater a meta, eu ganho um prêmio. Agora, se falar que é para vender 300 mil, acabou a graça. Acabou a motivação. Ela tem que ser relevante também, né? O que permite entender que as metas precisam ser relevantes para a organização. Tem empresa, gente, olha lá, não é interessante criar metas que não façam sentido para a organização. Às vezes já vi, empresas ficam criando umas metas que não tem muito sentido com aquele negócio ali que a gente está, aquele setor está fazendo. As metas, ela tem que ser relevante, ela tem que ter sentido com aquilo que o cara está fazendo. Se o cara está lá na área de finanças da empresa lá, as metas têm que estar todas voltadas, é para aumento da lucratividade, é para redução do custo da empresa, para aumentar a margem líquida da empresa, aumentar, sabe, tem que estar voltado para aquilo ali. Aí o cara começa a viajar na maionese e começa a traçar outras metas que não estão exatamente relacionadas com o objetivo fim daquele setor. Não é relevante. E tem que ter um horizonte de tempo, como a gente já falou desde o início. Ó, o T, né, vem do time. Tem que estar como lá no início, ó, aumentar as vendas em 20% em 10 meses. Porque aí vai passar os 10 meses, eu vou poder chegar para a pessoa, ó, então, venceu o prazo, vamos analisar como é que foi o resultado, tá? E uma última coisa, um último conceito, para a gente voltar lá na avaliação por objetivos, né? O último conceito é que as empresas estabelecem objetivos em 3 níveis: nível estratégico, nível tático e nível operacional. Nível estratégico tem a ver lá com a alta administração da empresa como um todo. Ele cobre, são objetivos que cobrem a empresa como um todo. Fazem parte das políticas do horizonte de longo prazo da empresa, o que a empresa espera para o futuro. E aí você vem destrinchando em objetivos cada vez mais específicos. Você estabelece objetivos para a organização como um todo, e aí vem para os objetivos táticos, que são a nível setorial, a nível funcional. Os objetivos da área de RH, os objetivos da área financeira, os objetivos da área de marketing, os objetivos da área de produção. E aí destrincha até em objetivos operacionais, o mais individualizados possíveis. Então, ó, você tem o objetivo da empresa como um todo. Para atingir aquilo, você cria objetivos e metas a nível gerencial, por setor financeiro, setor de marketing, setor de RH, e a nível individual, para cada funcionário.
para o financeiro bater aquela meta dele, cada uma das pessoas que trabalham internamente no financeiro tem que bater suas metas. Se todos os funcionários baterem suas metas, o setor alcança a meta dele. Assim também lá no RH. Né? O RH tem as suas metas. Cada funcionário do RH tem que bater as suas metas. Se cada funcionário do RH bater suas metas, o setor de RH também vai bater a sua meta geral. Se todos os departamentos batem as suas metas, aí a empresa como um todo bate a sua meta global. E aí, se alguém falhar ali dentro da hierarquia, vai ficar fácil identificar onde está o erro, o que aconteceu. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo já para você entender isso melhor. Então, olha lá. Você tem objetivos estratégicos relacionados à alta administração, que abrange a organização como um todo, foco no longo prazo, uma orientação mais externa, né? São objetivos gerais, planos genéricos. Para que isso seja alcançado, você destrincha isso em objetivos e objetivos táticos a nível gerencial por setores, visão por UENS, que é a unidade estratégica de negócio, ou setores, né? Uma orientação já mais interna, com foco no médio prazo, já tem as definições das ações, as ações que serão tomadas por departamentos, e aí você destrincha isso tudo em objetivos operacionais a nível de supervisores e assistentes. Que aí você tem uma visão por tarefas rotineiras, orientação interna, aí já é o foco no curto prazo, com objetivos o mais específico possíveis. Para encerrar aqui, o último slide, ó, acabou? Para encerrar, ó, é um exemplinho. Eu sei que a letra está muito pequenininha, é um exemplo que está lá no livro do Chiavenato, desse jeitinho. A letra pode estar muito pequenininha, mas eu vou ler e vou explicar isso aqui para você entender como que essa coisa, então, funciona. Como é que isso aqui funciona? Olha lá, ó. Você tem lá a missão da empresa, né? Pegamos aqui uma empresa que fabrica peças para a indústria de ferramentas, né? Olha lá, então, produzir produtos padronizados e customizados para várias aplicações na indústria de ferramentas. Então, uma empresa que fabrica peças para a indústria de ferramentas. Então, olha lá, você tem como objetivos estratégicos, a nível lá da alta administração, a nível global da empresa como um todo, o presidente e a diretoria ele quer lá um ROI, que é um retorno sobre o investimento, é um indicador financeiro do retorno do investimento que foi feito, 12% de retorno, e quer um aumento de 5% anual na empresa. Isso aí é o que a diretoria, a presidência da empresa quer. Chegar lá no final do ano, teve os 12% de retorno, teve 5% de aumento anual, ótimo. Beleza. O cara vai bater palma, o pessoal vai receber premiação e tal, vai ter festa boa de fim de ano. Agora, para isso acontecer, a empresa vai destrinchando. Primeiro, a nível gerencial, né? A nível de táticos aqui, diretoria, gerência, por departamento, gente, por departamento. Então, você tem lá, ó, o diretor financeiro, né? O cara que cuida da diretoria financeira da empresa. A diretoria financeira, para que isso aqui aconteça, ela tem as suas metas. Um lucro anual de 12%, ela vai ter que cobrar devedores duvidosos em 2%, reduzir o estoque da empresa em 10%, deve ter feito no planejamento estratégico, perceber que o estoque da empresa está com níveis muito elevados, precisa reduzir para que a empresa tenha uma lucratividade, um retorno maior, porque senão fica dinheiro empacado lá em estoque e o retorno mesmo não tem. Manter o ciclo financeiro em 35 dias. O que é o ciclo financeiro? Diferença do prazo que você gasta para comprar sua matéria-prima, fabricar seu produto, com a diferença que você gasta para receber do seu cliente. Chama de forma grosseira, né? Isso chama o ciclo financeiro. Precisa de você entender cada um desses conceitos, não? Só para você entender o que você tem que entender aqui. Que a empresa, ela traça os seus objetivos globais,
objetivos estratégicos, lá a nível da alta diretoria, da alta presidência da empresa, alta administração. Aí vem destrinchando táticos aqui a nível dos diretores da empresa. Depois vem operacionais. Olha lá, então, você tem lá o gerente de contas a receber, que vai ter que cobrar do seu pessoal lá, enviar cobranças em 5 dias, verificar novo crédito em um dia, cobrar devedores atrasados todos os dias. E aí, gente, para cada setor, você vai ter as metas. O diretor industrial tem que produzir tantas mil peças, o supervisor de máquina tem que produzir 150 mil unidades. Aí, ó, esse aqui tem que produzir. O do marketing tem que vender. Esse aqui tem que produzir 1.200.000 peças, esse aqui tem que vender 1.200.000 peças. Então, o gerente de vendas vai ter suas missões, a responder cliente em 2 horas, garantir uma cota de venda de 120 mil por ano, visitar um novo cliente a 4 dias. Então, olha para você ver que a coisa, gente, ela funciona em perfeita sincronia. Ela funciona em perfeita sincronia. Porque quando você estabelece, né? Vamos tentar pegar um outro exemplo mais prático, só para encerrar esse assunto e a gente voltar para lá, né? Se eu estou estabelecendo as metas para minha empresa, então, por exemplo, eu estabeleci lá para a área de vendas que eles vão ter que aumentar as vendas em 30% nesse próximo ano. Aí o gerente de vendas, na hora de formar o planejamento estratégico, o responsável pela área de vendas vai falar, olha só, tudo bem, dá para a gente aumentar as vendas, só que para eu poder aumentar as vendas, eu preciso de aumentar a minha equipe. E eu preciso que o pessoal lá da produção aumente também a produção. Como é que eu vou aumentar minhas vendas com o mesmo nível de produção? Aí vai ter as metas também. Então, primeiro o cara tem que aumentar a equipe dele. Então, o RH já vai ter uma meta também de ajudar o departamento de vendas a aumentar a equipe. O RH vai ter que contratar mais pessoas. O RH vai ter que treinar essas pessoas, preparar essas pessoas para a área de vendas, para que a área de vendas consiga bater sua meta de aumentar em 30% as vendas da empresa para esse próximo ano. Aí o cara da área de produção também, no momento do planejamento, ele vai falar, então, tudo bem, para eu também aumentar a minha produção, eu também tenho que aumentar a equipe e eu também preciso comprar mais máquinas, ou comprar máquinas mais modernas, que possam produzir mais. Então, já vai estar envolvendo outros setores, o RH também vai ter que arrumar gente lá para a área de produção, o cara que dá manutenção nas máquinas vai ter que correr, o financeiro vai ter que comprar novas máquinas para a área de produção. Então, vai tudo funcionando como uma engrenagem. E esse planejamento é estabelecido, de um modo geral, para a empresa como um todo, para cada departamento e para cada pessoa, como uma engrenagem. No final do período, gente, finalizou o ano, quando a empresa for cobrar, for analisar o resultado, for ver, aí, se perceber que não bateu a meta de aumentar as vendas, tinha estabelecido aumentar a venda em 30%, aumentou só 12%, só, longe. Aí vai em cima do cara da área de vendas, gerente de vendas. A meta não era 30%? Por que foi só 12%? Aí ele também vai poder falar, olha só, eu não falei que precisava aumentar a minha equipe? Eu não falei que precisava aumentar a produção? Não aumentaram a produção, não consegui aumentar a minha equipe, como é que eu vou aumentar minhas vendas? Aí a diretoria, a presidência, vai em cima, o RH. Por que não aumentou a equipe do cidadão? O que aconteceu? Onde é que está o erro? Ou vai lá para o cara da produção, fulano da produção, você não tinha que ter aumentado as vendas. Como é que o cara realmente ia vender mais se você não aumenta a produção? Aí o cara de lá também vai dar a versão dele. Eu também não aumentei a produção, por quê? Eu falei que eu precisava de mais maquinário. Eu falei que eu precisava aumentar a equipe. Não aconteceu. Então, quando a coisa dá errada, se você tem tudo planejadinho, né? Eu dei um exemplo aqui muito assim, a grosso modo, mas se você pega aquele exemplinho do Kia Venato, que também está resumido, mas aquilo ali, gente, a empresa vai
destrinchando seus objetivos e metas até chegar nas metas individuais de cada funcionário. Que aí, no final do ano, algo deu errado, você vem cobrando, você vem vendo, vem analisando. Onde está o erro? O que aconteceu? Ah, você não vendeu porque não aumentou a equipe? Fulano, por que não aumentou a equipe? Ah, não aumentei a equipe porque eu também tive uma limitação de verba financeira. Por que houve limitação? Você vai cobrando até achar. Né? E achar o erro não é para castigar a pessoa, não. É para corrigir, para que nos próximos exercícios a coisa aconteça como deveria ter acontecido. Por isso, gente, que muita empresa dá errado por aí. Exatamente por isso. Eu já uma vez fui numa empresa, dar uma consultoria, olha, eu não estou brincando não, gente, não estou inventando historinha não. Olha o que eu presenciei. Eu tinha ido numa empresa, uma que eu até contei aqui, que era o cara me chamou para ir lá no final do ano. Não vou citar nome da empresa, claro, mas foi um caso real. Eu participei da reunião de fim de ano da empresa, lá com todo mundo e tal, papapá. Naquela reunião do fim de ano, onde estava sendo, né, o cara estava dando mais ou menos um panorama do que vinha pela frente, uma gerente lá levantou e falou, falou com o presidente da empresa. Presidente, mas a gente não tem, assim, um planejamento, não foi feito, porque o cara está só falando, e não apresentou nada planejado, não tinha objetivo, não tinha meta, não tinha nada. A gerente achou aquilo estranho e falou, presidente, o senhor não foi passado para a gente um planejamento, tudo isso que o senhor está falando aí, muito bacana, mas cadê um planejamento? O que nós temos que fazer? O que cada setor vai fazer? Gente, acreditem ou não, sabe o que o presidente da empresa falou? Falou assim, ainda fez assim, ó, um gesto assim, ó. Gente, ó, o ano que vem nós vamos tocando para onde o vento nos levar. Nós vamos indo. Não tem um planejamento formal. Estou falando para vocês aí o rumo, e nós vamos para onde o vento nos levar. Eu vi aquilo ali, eu falei assim, minha Nossa Senhora da Aparecida. Você ouvir isso da boca do presidente da sua empresa, eu já pensei comigo, eu já desanimei. Falei, meu Deus, Nossa Senhora Aparecida, o tamanho do trabalho que eu vou ter para dar uma consultoria para uma empresa que está com uma mentalidade dessa. O cara me chama aqui para me tentar ajudar, aí eu já começo a descobrir onde está o erro dos negócios. Primeiro, o cara já fez uma lambança na avaliação de desempenho da turma, que eu contei o caso para vocês. Depois, na hora do planejamento, traçar suas metas. Não, nós vamos para onde o vento nos levar. A tendência é que vai para o buraco. Porque aí, sabe o que eu já vi também? A empresa começa o ano desse jeito. O cara só fala, ele fala ali de planos, viaja, como é que a empresa vai estar no final do ano que vem, mas não tem um planejamento formal, não tem objetivos traçados, nem a nível de diretoria, nem de presidência, nem de gerência, nem estratégico, nem tático, nem operacional, não tem nada estabelecido. O cara simplesmente faz uma reunião e passa aquilo ali para o pessoal e tal. E vai depois, o ano inteiro, todo mundo trabalhando, como o próprio presidente disse, para onde o vento nos levar. Aí, o que é o pior de tudo? Chega no final do ano que vem, gente, você sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Não deu nada certo. O negócio chegou no final do ano que vem, deu tudo errado. Aí, sabe o que acontece? O presidente da empresa, a diretoria, chama os funcionários e dá um sabão generalizado em todo mundo. Acaba, arrasa com a vida de todo mundo. Falta pouco chamar as pessoas de incompetente. Que ele falou, e ninguém fez nada, que nada deu certo, que a culpa era dos funcionários. Ué, mas nenhum planejamento estratégico não tinha objetivo nenhum traçado, não tinha meta nenhuma traçada. O que esse cara queria? Onde esse cara queria chegar? Né? Isso aqui, ó, que está no Guia Venato, que eu mostrei, é um resumo, né? Porque aqui não dá para mostrar um planejamento completo, fica muito pequenininho, até besteira, mas dá para você ter uma noção. Quem não conseguiu enxergar bem daí, por causa da letra pequena, eu mandei o material lá no grupo do WhatsApp, tá? Porque aí, gente, é interessante
como a gente está falando de avaliação participativa por objetivos, voltando aqui para a gente encerrar pelo menos esse modelinho antes do intervalo, é importantíssimo você entender isso. A empresa ela precisa saber traçar seus objetivos. Primeiro, a formulação de objetivos consensuais, e isso tem que ser em consenso com as pessoas. Eu não posso chegar para você e falar, sua meta agora é 300 mil por mês que você tem que vender. Não, eu tenho que chegar, eu tenho que traçar uma meta e você tem que estar de acordo com aquilo. Não adianta nada eu te dar uma meta que você olha e fala, eu jamais vou conseguir bater essa meta. Isso tem que ser um objetivo, tem que ser um consenso. Luana, olha só, estou traçando para você aqui uma meta de 120 mil. Você está de acordo? Você acha que isso é possível você conseguir? Você olhar e falar, não, dá, então eu posso contar com você para a gente alcançar. Tem que haver um comprometimento pessoal. Tá vendo? Como é que você vai se comprometer com um objetivo que você sabe que não vai bater? Uma meta que você sabe que não vai bater? Então já começa errado por aqui. Né? Negociação sobre a alocação de recursos e meios necessários. Por isso é que eu gosto de dar aquele exemplo, que para você poder bater sua meta, precisa de recursos. O exemplo que eu dei lá, não foi estabelecida uma meta de venda para o gerente de vendas. O cara falou, não, então olha só, eu preciso de aumentar minha equipe, eu preciso de ter mais produto disponível para venda. Ah, então beleza. Tem que ter o recurso suficiente, porque também uma irrealidade que a gente vê da pessoa chegar e te dar uma meta já fora da realidade e você ainda não tem os recursos necessários ainda. Você precisa visitar cliente, aí você está com um laptop que a empresa te deu capengando, que aquilo você tem até vergonha de abrir aquele laptop na frente do cliente. O material que você usa para chegar lá e tentar convencer o cliente é de péssima qualidade. Estou dando um exemplo aqui de venda, gente, porque são coisas que eu vivi, né? Mas pensa lá internamente, na parte financeira. Você tem suas metas financeiras e trabalha com um computador, com um sistema antigo, antiquado, um sistema que não te dá recurso nenhum. Como é que você vai trabalhar, fazer análises de como pode reduzir custo da empresa, se sua meta é reduzir custo, se você não tem um sistema bom, se os seus equipamentos estão ultrapassados, obsoletos? Você já pediu a empresa já para instalar um sistema moderno, que você sabe que existe, a empresa não instala, e aí depois como é que a empresa quer te cobrar você atingir seus objetivos? Né? Então tem que haver essa negociação e alocação de recursos para poder... Tem que haver desempenho das pessoas, mas o desempenho também depende também de todos esses passos anteriores ali. Né? Você concordar com o objetivo, para você poder se comprometer com aquelas metas, ter os recursos necessários para as metas, para você ter o desempenho. E tem que haver, gente, um constante monitoramento, uma coisa também que as empresas pecam. Só para encerrar essa primeira partezinha, constante monitoramento e retroação intensiva. Então, olha só, outra coisa que as empresas pecam, pessoal, é que chega no início do ano, estabelece as metas, os objetivos e as metas para o ano todo, e a empresa não tem um acompanhamento mensal, nem trimestral, nem semestral, nem de jeito nenhum. Espera para conferir, para monitorar a hora que acabar o ano. Aí já é tarde, aí não tem mais nada para fazer, não. Você esperou o ano todo para chegar lá, chamar a atenção do cara. Bonito, hein? Você não tinha uma meta de aumentar as vendas em 30%? Porque aí acabou o ano, aí não tem mais o que fazer. Aí dá um sabão no camarada, mandar embora, ver o que vai fazer. A empresa, ela tem que aprender que essas metas, você traça uma meta anual, né? Traça uma meta anual, mas periodicamente você tem que acompanhar. Você tem que ver o progresso. Tem que estar acompanhando o progresso. Porque se em janeiro você estabeleceu a meta anual, em fevereiro você já percebeu que a meta não foi como deveria. Em março também a coisa não andou muito bem, você já toma uma ação corretiva. Fevereiro, março, você já tem que ver onde é que está dando errado ali.
para que você tente tomar uma ação corretiva para que o resto do ano você entre no trilho, se alinhe ali para que bata a meta, ou pelo menos que chegue o mais próximo possível da meta batida. Mas pouquíssima empresa faz isso. Aí você não tem um monitoramento e não dá uma retroação, não dá um feedback. Então, periodicamente, você tem que estabelecer, de preferência que seja mês a mês. Não é que você tem que fazer uma avaliação de desempenho mês a mês, mas você tem que ter um monitoramento para saber se a coisa está indo bem. Se estiver indo bem, se tiver tudo apontando realmente que está caminhando para o caminho certo, ótimo, beleza. Se a coisa saiu um pouquinho, e desviou um pouquinho do caminho, fulano, vem cá, peraí, o que está acontecendo? A coisa não está indo como deveria, não. Nós temos meta para bater no final do ano. Toma, e aí, vê o que é e dá um feedback, dá uma retroação para as pessoas. Mas as pessoas caminham às cegas numa boa parte dessas empresas, principalmente empresas pequenas. Todo mundo caminhando às cegas, não tem objetivo, não tem meta, não tem acompanhamento, não tem retroação, não tem feedback. Aí o que acontece? Mas todo mundo ali deixa a vida me levar, vamos tocando para onde o vento tocar, que nem lá a música do Zeca Pagodinho, chega no final do ano, dá tudo errado, aí é hora de passar o famoso sabão coletivo em todo mundo, e aí já é tarde, passou o ano. Gente, 2 slides para encerrar essa coisinha. Vou procurar ser rápido aqui, para dar um intervalinho de 5 minutos, que aí eu volto falando de avaliação de 360 graus. Olha, nessa concepção, então, depois de tudo isso que a gente viu, a avaliação de desempenho começa não pela apreciação do passado, mas pela focalização do futuro. Olha, tá vendo que bacana? Né? Não é só pegar e avaliar o passado e chamar atenção, não. Você está fazendo uma avaliação de desempenho hoje, já traçando objetivos e metas para o futuro. Né? Olha que bacana. Ou melhor, está mais orientada para o planejamento do desempenho futuro do que para o julgamento do desempenho. Olha como é que mudou completamente a visão daqueles métodos que a gente viu na aula passada, né? De simplesmente avaliar o passado, o que a pessoa fez de bom, o que a pessoa fez de ruim, e chamar atenção e corrigir, e dar punição, ou o que quer que seja. Não é só julgamento passado, é olhar para o futuro, ver o que a pessoa fez ao longo do ano, mas em comparação com o que já havia sido planejado. Então, você está avaliando um desempenho em cima de um planejamento que foi feito, de objetivos, de metas, de indicadores, de números, de percentuais, prazos. Não, e não fica somente nisso, procura orientar o desempenho para metas e objetivos previamente negociados e fixados. Procura cercar o colaborador de todos os recursos necessários para a sua adequada consecução. Procura medi-lo com parâmetros adequados e comparativos. E, sobretudo, procura dar-lhe consistência pela constante retroação e avaliação contínua. Que eu acabei de falar, né? O exemplo que eu acabei de dar. Você está constantemente avaliando, constantemente dando retroação, comparando, avaliando, né? Para que no final daquele período a avaliação realmente aconteça como a empresa queria. Tudo para assegurar um desempenho conforme as necessidades da organização e os objetivos de carreira do avaliado, porque a empresa tem seus objetivos e cada funcionário tem os seus objetivos pessoal de carreira. Então, ela funciona como um sisteminha. Isso aqui é rápido, ó. Olha lá, o passo 1, fixar os objetivos com metas, prazos. Lembrem lá das metas SMART, né? Então, você traça seus objetivos organizacionais. Lembre também lá da hierarquia dos objetivos, né? Objetivos organizacionais são os objetivos estratégicos. Traça os objetivos departamentais a nível tático, né? E traça os objetivos individuais a nível operacional. Depois, você desenvolve um plano de ação. Então, isso está muito ligado aqui ao planejamento estratégico também da empresa, né? Você vai traçar um plano de ação para que tudo aquilo ali aconteça, pegando só para você entender, aquele exemplinho do Kia Venato lá,
do Samuel ser certo, que agora há pouco que eu falei, o objetivo, aumentar as vendas, a meta, em 20% nos próximos 6 meses. A estratégia é aumentar a equipe de vendas e efetuar treinamentos com técnicas de vendas para toda a equipe. Então, você tem que ter um plano de ação. Isso que eu falei está muito resumido, né? Por exemplo, para você entender. Você traça o objetivo, traça a meta e traça uma estratégia, traça um plano de ação. Porque depois, se deu errado, você tem como ver. O que será que aconteceu? Não aumentou a equipe de vendas? Ou o treinamento que foi dado não foi a contento? Deixou a desejar? Onde está o erro? Por que não bateu a meta? Então, você tem que ter um plano de ação, fazer a revisão contínua do progresso. Estabeleceu lá em janeiro, fevereiro tem que fazer uma revisão, março tem que fazer uma revisão do progresso, porque se algo não estiver saindo bem, tomar uma ação corretiva, volta aqui, ou rever algum objetivo, ou rever o plano de ação, né? Toma ação corretiva, faz uma nova avaliação, próximo ano traça novos objetivos. Isso funciona como um ciclo, né? Quando você tem isso tudo muito bem traçadinho, os exemplos que eu dei aqui, né, lógico, né, gente, são exemplos, assim, de certa forma simplório, mas serve para ilustrar, para você imaginar isso dentro de uma grande organização. Pessoal, alguma dúvida? Dona Karen, Dona Luane, Lília, Natália. Eu sei que é muita informação, né, gente? Mas essa matéria, essas duas unidades nossas, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, são, assim, importantíssimas, importantíssimas. E tem tanta informação rica e importante que a gente não pode deixar de lado. Mas aí também a gente acaba tendo que dar um volume de informação, às vezes, muito grande. Mas eu fico um pouco mais tranquilo, porque a aula está sendo gravada. Então, eu prefiro o seguinte, em vez de eu pular a matéria e falar da coisa de uma forma muito resumida, e aí não ficar tão claro para você, eu prefiro dar a matéria bem dada, porque eu estou gravando também, então se alguma coisa depois você falar, pô, aquilo ali que o professor falou, na hora eu até entendi, mas agora eu não entendi muito bem, não. Você tem a aula gravada, tem todo o materialzinho, tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando slide por slide, todo o materialzinho, você está com a aula gravada. Então, facilita bastante. O pessoal está dando um feedback aí, falando que por enquanto está ok, então beleza. Vou só lá pegar uma água. Ó, 8h05 agora, 8h04, 8h05. 8h10, eu estou voltando, que aí o próximo assunto, olha lá, ó, muito legal, avaliação 360 graus. Próximo assunto, avaliação 360 graus. Como eu tinha falado na outra aula, né, quando chegou no 360 graus, eu falei, aqui eu vou falar só resumidamente, porque depois a gente vai falar com mais riqueza de detalhes. Então, eu vou dar um pequeno intervalo, 5 minutos eu estou voltando. Valeu, pessoal? Pessoal, então vamos dar sequência aqui, a segunda parte da aula. Vou mostrar aqui para vocês a avaliação 360 graus, que a gente já até, de certa forma, andou falando dela aí nas aulas passadas, né? Mas, para a gente poder consolidar os conceitos, vamos ver o que o Chiavenato está falando lá no livro dele, na página 226. Vamos dando uma lida, vou parando, explicando, tentando dar algum exemplo aqui para fazer com que você entenda de uma forma melhor o conceito. Então, ele fala o seguinte, ó, trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. É uma forma mais completa de avaliação pelo fato de produzir diferentes informações vindas de todos os lados. Eu já tinha antecipado para você, né, que não é só o seu superior imediato ou os seus pares que fazem a avaliação. Você está sendo avaliado por um conjunto de pessoas que nós vamos ver já já quem são.
Então, ele fala, a avaliação 360 proporciona condições para que o colaborador se adapte e se ajuste às várias e diferentes demandas que recebe do seu contexto de trabalho e de seus diferentes parceiros. O avaliado, contudo, fica um probleminha dele, ó, fica na passarela sob os olhos de todos, o que não é nada fácil, principalmente se a coisa não for bem implementada, né, pessoal? Por isso que eu, em vários momentos aí das outras aulas, eu chamei a atenção, né, que uma avaliação 360 graus, ela tem que ser muito bem implementada, planejada, conversada com o pessoal, né? Para que as pessoas... É muito bom que as pessoas já tenham um costume de algum tipo de avaliação para depois você implementar uma 360 graus. Imagina, a pessoa não tem costume nenhum, já trabalha anos na empresa, numa empresa que nunca fez avaliação de desempenho. E tem muita empresa por aí que nunca fez. Aí você está lá trabalhando há anos e anos e anos, não está acostumado a ser avaliado. Aí a primeira vez que você vai ser avaliado, já vai ser avaliado de cara por um grupo de pessoas. Então, isso pode gerar algum tipo de constrangimento se não for bem preparado, bem planejado. Ela pode se tornar vulnerável se não for, aquilo que eu acabei de falar, se não for bem preparado ou se não tiver a mente aberta e receptiva para esse tipo de avaliação ampla e envolvente. Funciona muito bem, tá? Estou falando aqui só para tomar os devidos cuidados. Estuda bem o assunto e planeja, de preferência, aplique num ambiente onde as pessoas já têm o costume de ser avaliadas. Essa aqui é a dica. Olha lá, então, você, no meio, está sendo avaliado pelo seu gerente, pelo seu superior. Você está sendo avaliado por outros gerentes de outros setores. Você está sendo avaliado por outros executivos, né? Diretores da empresa estão te avaliando. Você está sendo avaliado por colegas no mesmo nível seu, pessoas que trabalham lá da sua própria equipe, do seu próprio setor. Você está sendo avaliado também por pessoas abaixo de você, seus subordinados. Você também está sendo avaliado por clientes internos, outras pessoas de outros setores que estão abaixo de você, que são seus clientes internos, clientes externos também, olha para você ver que novidade, né? A empresa conversa com alguns clientes que têm contato com você, pede eles para participar, se a pessoa topar participar de bom grado, então ótimo, beleza. Por fornecedores também que toparem participar. Então, você está sendo avaliado por todos os lados, por isso que é chamada a avaliação 360 graus. Então, por isso que o cuidado para se implementar tem que ser redobrado, para você não correr o risco disso ter um efeito negativo, ou um efeito não tão como você desejava que tivesse. Então, também tem prós e contras, tem vantagens e desvantagens. Olha lá, o sistema é mais compreensivo e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas. Então, não é só uma pessoa que está avaliando o funcionário, né? Não é só uma avaliação feita ali entre o gerente e o subordinado. Tem múltiplas perspectivas. Às vezes, gente, a gente que está ali envolvido dentro do setor da empresa, você que é o líder daquela pessoa, está lá no dia a dia com ela, está tão envolvido com aquela pessoa que, às vezes, você não percebe determinados pontos, determinadas falhas daquela pessoa, que as pessoas que estão de fora percebem. Né? Quem está de fora do problema, quem está de fora do caso, enxerga a coisa sob uma outra perspectiva. Impressionante, tanto que isso realmente acontece. Então, a qualidade da informação também é melhor, que não está vindo só de uma pessoa. Complementa as iniciativas da qualidade total. Então, olha para você ter uma ideia daquilo que eu falei, né? Não sei se vocês já ouviram, mas tem o programa de qualidade total que muitas empresas adotam. Se você não sabe, existe MBA em G, que chama GQT.
Aqui na UF de Niterói tem, eu morria de vontade de fazer esse MBA. Tinha uma época da minha vida aí que eu gosto desse negócio, sabe, de qualidade, de cuidar da qualidade da empresa. Então, esse MBA em gestão da qualidade total, MBA em GQT, que eles falavam lá, é para você implantar na empresa um programa de qualidade total. Normalmente, as empresas que implementam esses sistemas de qualidade total, elas também implementam esse sistema de avaliação 360 graus, tá? Faz parte aí do pacote aí da qualidade total, de um programa de qualidade total, faz parte do pacote um programa de avaliação de desempenho 360 graus. Enfatiza os clientes interno e externo e o espírito de equipe. A retroação fornecida pelo entorno permite o autodesenvolvimento do avaliado. Agora, a pessoa, lembre-se sempre, ela tem que estar preparada para esse tipo de avaliação. E olha lá os contras para você ver, ó. O sistema é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações. Você para implementar isso, você tem que estar bem preparado para implementar esse tipo de avaliação. Você precisa preparar o pessoal para esse tipo de avaliação. Olha lá, porque a retroação pode intimidar e provocar ressentimento no avaliado. Imagina, né, principalmente, gente, naquele caso que eu acabei de falar, né? Se as pessoas nunca tiveram um tipo de avaliação, aí de cara você implementa uma avaliação dessa e a pessoa está sendo avaliada por diretores, gerentes de outros setores, clientes externos da empresa, por fornecedores. Se isso não for bem implementado, pode causar ressentimento na pessoa que foi avaliada. Pode envolver avaliações conflitivas emitidas sob diferentes pontos de vista. Então, às vezes também, o RH tem que tomar um cuidado, né? Porque às vezes uma pessoa de fora, ela, como eu falei, tem uma visão bem diferente da pessoa que está de dentro. Uma pessoa de fora, um fornecedor, um cliente externo, tem uma visão daquele funcionário bem diferente da visão dos seus colegas que estão no dia a dia com ele. Então, quando acontecer algum tipo de distorção na avaliação, o RH também precisa saber interpretar. Porque qual o motivo que houve essa distorção entre pessoas diferentes? Pessoas diferentes fizeram avaliações diferentes daquele funcionário. O que está mais próximo da realidade? Aí você tem que usar conhecimento, né, o conhecimento, seu feeling, de entender, se aprofundar melhor naquilo, né, para você poder tentar entender quem está mais próximo, qual que é a realidade que está mais próximo daquela pessoa lá, e o porquê que houve aquela distorção. E para tentar fazer com que numa próxima avaliação você tome algum tipo de ação que corrija esse problema dessas distorções, né? Ô, Mineiro. Diga. Mas aí seria mais a elaboração das perguntas no caso interno e para o cliente externo? Porque não pode ser o mesmo. Pode ser vários fatores. Tem que ser questionários diferentes da pessoa do convívio direto para as pessoas que verificam por fora. Sim, diferentes e complementares, de forma que um complemente o outro. Tá? Diferentes e complementares. Tá? Vamos ver o que mais aqui. O sistema requer treinamento dos avaliadores para funcionar bem. Olha, tá vendo? Os avaliadores, as pessoas que vão participar, elas requerem um certo treinamento, uma certa orientação. Você não pode simplesmente chamar uma pessoa lá de outro setor lá para fazer uma avaliação de um funcionário de cá, isso tem que, a empresa inteira tem que passar por um treinamento nisso aqui. Todo mundo entender o espírito da coisa. Aí as pessoas podem fazer conluio ou um jogo. Conluio é o quê? Se juntarem para prejudicar alguém. Isso, eu já vi isso acontecer. Tá? Então, gente, o RH também, ele tem que estar muito bem também preparado para tentar identificar se, às vezes, uma avaliação foi mal dada, uma avaliação foi
mal dada sobre alguns funcionários, se não está acontecendo, essas pessoas combinarem um jogo qualquer ali para fazer uma avaliação em um determinado funcionário para tentar tirar o camarada da empresa. Isso eu já vi isso acontecendo. Então tem que haver um cuidado especial. O RH, né, gente, ele tem que estar preparado também o seguinte: em todos esses aspectos que a gente está vendo aqui, dessas avaliações que a gente viu desde a semana passada que a gente está vendo, qualquer avaliação mal dada que apareça, o RH tem que fazer uma avaliação daquilo. Será que essa avaliação está refletindo a realidade? Tomar um certo cuidado e procurar saber. Né? Eu já vi numa empresa aí, o pessoal tinha uma certa birra de um camarada lá dentro, e aí, quando chegou o momento que foram fazer a avaliação, a empresa passou a aplicar a avaliação 360 graus, eu sei que o pessoal lá dentro virou e falou, ó, formaram os grupinhos lá, é a hora da gente pegar e aproveitar e tirar o fulano da empresa. Todo mundo que for participar da avaliação do fulano, vão tentar tirar esse cara agora, é o momento que a gente tem. Né? Então, o RH tem que avaliar qual foi o reflexo disso, o que aquilo ali quer dizer. Realmente aquele sujeito lá, realmente ele mereceu aquela avaliação, né? Por que o pessoal, se o pessoal realmente, ele foi mal avaliado porque realmente ele mereceu ser mal avaliado pelos aspectos profissionais dele, ou foi um grupo que se juntou para dar uma avaliação ruim para ele? Então, também é um outro problema. Por que o pessoal se juntou para avaliar ele mal? Ele tem problema de relacionamento com o pessoal está com rixa contra ele, e até onde que isso aí pode interferir no funcionamento da empresa. E aí tem que ser feita uma avaliação para entender isso aí, para saber se realmente aquela pessoa precisa ser desligada ou não, ser mudada de função, de setor. Aí envolve uma série de problemas, que isso aí é muito vago. Envolve uma série de fatores, né? O RH tem que parar e avaliar o que está acontecendo com aquele cidadão. Pessoal, olha só, o que a gente tem pela frente. Vocês viram um vídeo que eu mandei 2 vídeos, deixa eu ver como é que chama o segundo vídeo. O cara dá umas dicas lá que eu achei legal. Deixa eu ver aqui. Não sei se todos viram, vou comentar rapidamente. Feedback 360, face a face. Eu achei interessante ali algumas dicas que eu mesmo nunca apliquei isso e nunca participei. Quem não viu, gente, por favor, veja o vídeo do cidadão lá, o segundo vídeo que eu mandei ontem à noite, chamado Feedback 360 graus. Até deixa eu aproveitar aqui e esclarecer uma coisa. Tem gente que fala avaliação 360 graus, tem gente que fala feedback 360 graus, quando, na verdade, nós estamos falando de uma ferramenta só, né? Feedback 360 graus, avaliação 360 graus. Só que aquele cidadão daquele vídeo lá, ele deu uma dica legal. Ele falou que uma empresa que quiser aplicar avaliação 360 graus, ela pode fazer isso de uma forma conjunta. Ele deu alguns exemplos, eu vou falar sucintamente, depois vejam o vídeo lá. Ele falou, a empresa pode reunir o pessoal num ambiente, pode ser num restaurante, fazer uma confraternização com a turma, ou se a empresa tiver um local lá que ela possa destinar, né, normalmente esse tipo de avaliação é feita mais em final de ano, pode ser feita antes da festa de fim de ano da empresa ali, aproveitar e reunir o pessoal, onde a empresa pode usar esse feedback 360 graus face a face. Reunir o pessoal ali e cada um falar sobre o que ele acha do seu colega. Tem que haver uma preparação. Ele mesmo falou lá, tem que haver uma preparação. Isso não é o momento de lavar roupa suja, não é o momento de chegar lá e julgar na cara da outra pessoa os defeitos. Tem que ser feito com um certo profissionalismo e, principalmente, preparar as pessoas para receberem o feedback dos outros. Porque, gente, não é fácil receber crítica. E, principalmente, na cara da outra pessoa. É dificílimo. Eu mesmo
tem uma certa deficiência comigo de não saber receber bem críticas. Eu não gosto muito, não. Eu sei que eu tenho essa deficiência e trabalho isso. Quando eu estou numa determinada empresa, que eu sei que vai haver alguma reunião, que vai haver crítica sobre o meu trabalho, eu já vou preparado, eu já me benzo, eu já oro, já peço iluminação divina para eu não, não deixar, porque é difícil ouvir críticas. Então, a dica que ele dá é legal, eu gostei, é valiosa, mas tem que haver um preparo. E ele falou o seguinte, se você vai para um tipo de reunião dessa, onde ele dá um exemplo, né? Cada um vai pegar, uma pessoa vai falar o que ela acha de bom e o que ela acha de ruim naquela pessoa. O que aquela pessoa tem de positivo, que ela deve manter, e o que ela tem a melhorar, não nem digo negativo, não, que é pesado, né? Não apontar o lado negativo, eu não gosto de falar dessa forma, é você apontar na outra pessoa o que ela pode melhorar. E aí você falar aquilo lá, você tem que preparar cada uma das pessoas para, na hora que ouvir sem rebater. Porque se cada um for rebater, for querer dar explicação, querer se justificar, a coisa pode não caminhar bem. Voltando aqui, onde eu estava. Muito importante você preparar o pessoal para ir para essa reunião sabendo que vai ouvir críticas. Ouça, vá para casa, reflita sobre aquilo, sem mágoa, sem ressentimento, né? E é certo que não é tudo que todas as críticas procedem, né? Depois você procura lá seu superior, troca uma ideia, você vai ter um momento para se explicar lá com o seu superior, bater um papo com ele e tal, não quer dizer que isso aí vai te prejudicar na sua vida. E aí ele dá uma dica também interessante, é o seguinte, se você não quiser fazer isso expondo, né, as pessoas que estão falando, você pode fazer de uma forma mais secreta. Reúne o grupo, gente, agora então nós vamos fazer a avaliação 360 graus através de um envelope lá com cada nome na mesa, onde você vai ter os papeizinhos próprios para você escrever, você vai escrever o que você acha de determinadas pessoas, o aspecto positivo, o aspecto negativo, bota lá no envelope daquela pessoa, depois cada um vai para casa, leva seu envelope, e aí você em casa vai refletir, assim, você não está tendo aquele desgaste de ouvir ali na cara, a pessoa te falar na cara ali, um aspecto negativo seu, né, para não criar ressentimento, você não precisa se identificar, né, você está escrevendo lá, botando no envelope lá, não precisa se identificar. Depois cada um vai para casa, vai pegar o seu envelope e vai ler e vai ver o que houve de crítica, o que houve de positivo, o que houve de elogios a respeito do seu profissionalismo, e o que houve de crítica, e aí você vai fazer uma reflexão. E aí, gente, eu sei que isso aí eu já tinha ouvido falar disso. Eu falei, eu nunca apliquei esse tipo de metodologia, nunca participei, mas já ouvi falar que tem um resultado muito bom, principalmente dessa forma mais secreta, né? Porque aí a pessoa vai para casa e vai refletir sobre aquilo que foi falado sobre ela, e a pessoa que sabe ouvir críticas, né, que tem essa capacidade de ouvir críticas e tal, ela vai saber julgar aquilo ali, ela vai saber que determinada coisa às vezes não procede, não tem sentido. Se ela quiser determinado assunto, ela pode até levar para o RH da empresa, o RH ajudar ela a trabalhar aquilo ali de uma forma melhor, se ela realmente aquilo ali tem sentido, aquilo se procede, aquele ponto fraco que foi levantado sobre ela. É uma forma. Pessoal, olha só, são 20h37. Vocês querem que eu passe um exercício para vocês sobre avaliação 360 graus, valendo meio ponto extra? Ou vocês já estão muito atarefados com a atividade supervisionada que eu passei? Não, pode passar. Meio pontinho? Meio ponto extra, tá? Não vou diminuir
a atividade supervisionada, não. A atividade supervisionada vale 2 pontos. É um ponto extra. Não, eu vou passar e eu vou lançar lá nas atividades lá do Classroom para vocês trazerem o resultado na semana passada. Semana passada, ó, gente. Cabeça tá aqui. Semana que vem. E aí, na semana que vem a gente vê algum resultado aí, vocês me mandam. Eu vou dar uma olhada no final de semana aí, quem já mandou o resultado, o que vocês mandaram. E aí, na próxima aula, eu faço um comentário. E na próxima aula, fica só o último assunto, gente, que aí é pouquinha coisa para realmente encerrar o assunto. Se eu for falar hoje aqui de Balanced Scorecard com vocês, é muita informação na cabeça. Então, eu acho também que não convém eu hoje virar aqui nesse restinho de aula, ainda querer passar falando sobre o BSC, o Balanced Scorecard. Então, ó, e aí, o que eu vou fazer então? Olha só, combinar direitinho com vocês. Eu vou passar agora, vou mostrar o exercíciozinho, falar sobre ele, vou lançar ele lá no Classroom, vai valer meio pontinho extra. Na próxima aula, então, até o final de semana, eu já vou postar a unidade 2, que é sobre treinamento e desenvolvimento. Próxima aula, eu começo a aula. Eu falo sobre o resultado lá do exercício do avaliação 360 graus, rapidinho, que é bom para vocês praticarem. Eu falo sobre o BSC, até umas 7 e pouquinho por aí, eu acabo de matar tudo que eu tenho que matar com você sobre BSC, o exercício do 360 graus, 7 e pouco e tal. E aí eu já entro na unidade 2 falando de treinamento e desenvolvimento. O exercício, então, olha só, eu já estou compartilhando a tela com vocês. Eu vou abrir ele aqui. Daqui a pouco eu posto lá essa atividadezinha para vocês. Ela vai valer meio pontinho para quem fizer. Quem estiver muito enrolado com a atividade supervisionada e não quiser fazer o exercício, ele também não vai ser prejudicado. Porque vai ter a atividade valendo 2 pontos, vai ter a prova valendo 8. Esse meio pontinho é extra. Que é bom que, tipo assim, você fez a prova, fez a atividade, ficou lá com 9,5. Fez esse exercício aqui, garantiu o seu 10. Né? Melhorou meio pontinho na sua média. E você está aplicando conhecimento, está adquirindo mais conhecimento, né? Então, isso é um exercício que eu sempre aplico sobre a avaliação 360 graus. É um caso que eu vou ler ele aqui, vocês vão ter essa semana para fazer. É simplesinho, não vai dar trabalho demais, não. Olha lá, ó. A Firestone, eu chamo o caso Firestone. A Firestone é a segunda maior empresa de pneus dos Estados Unidos, com 18% do mercado norte-americano, né, nesse setor de pneus. Produz e comercializa pneus e produtos de borracha para automóveis, caminhões, ônibus, tratores e aviões. As lojas funcionam como meio de linkagem, ela tem lojas espalhadas lá por todos os Estados Unidos. As lojas funcionam como meios de linkagem vital com os consumidores. Os gerentes de loja, então cada loja dessa tem um gerente de loja. Os gerentes de loja constituem o recurso-chave na determinação das vendas e dos lucros da empresa, de um modo geral. O desempenho dos gerentes das lojas é avaliado anualmente apenas pelo seu superior imediato. Então, olha o que acontece lá. A avaliação desse gerente de cada loja, ele só é avaliado pelo gerente imediato dele, que deve ser lá um gerente regional, um diretor, né? O cara que está acima do gerente da loja. Os gerentes das lojas têm várias responsabilidades conforme a seguir. Olha lá o que ele tem de responsabilidade. Assegurar o volume, o máximo volume de vendas e lucro da empresa. Eles supervisionam as fases de operações das lojas. Então, eles supervisionam todos os processos de vendas, de merchandising, de atendimento ao cliente, de estabelecimento de políticas de preço dos produtos das lojas. Outra atividade deles, eles ajudam o RH nos processos seletivos,
nos processos de treinamento e supervisão dos funcionários da loja. Então, ó, eles ajudam o RH também nos processos seletivos, contratação de funcionários, treinamento dos funcionários da loja. Eles estabelecem cotas de vendas para os vendedores e ajudam no treinamento dos profissionais de vendas, juntamente com o gerente comercial. Então, ó, a empresa tem um gerente comercial, o cara é o gerente de loja, na loja tem os vendedores, tem o gerente comercial, mas o gerente da loja ajuda o gerente comercial nos treinamentos desses vendedores da loja. Ele acompanha os responsáveis pelas compras da empresa junto aos fornecedores. Então, a loja, a empresa como um todo, tem os profissionais responsáveis pelas compras. O gerente da loja auxilia os compradores junto aos fornecedores. O cara trabalha para burro. Acompanha o gerente de marketing da empresa junto à agência de marketing digital. Então, olha quantas responsabilidades, quantas funções esse gerente de loja tem. Ele atua com pessoas, ele atua junto com a gerente de RH, ele atua junto com o gerente comercial, ele atua junto com o gerente de marketing, junto à agência de marketing digital, ele atua junto com fornecedores também, ele atende clientes também, olha, com quantas pessoas ele tem contato. E ele é avaliado só pelo superior imediato dele, né? A diretoria está analisando a possibilidade de implantar um sistema de avaliação 360 graus na empresa, a começar pelos gerentes de loja. Então, qual que é a ideia da empresa? A empresa quer implantar um sistema de avaliação 360 graus e ela quer testar isso, começando essa modalidade de avaliação por esse gerente de loja. Se a estratégia for bem sucedida com os gerentes, esse modelo de avaliação será estendido aos demais funcionários. Vocês fazem parte do RH da organização e os diretores solicitaram a vocês um estudo sobre a implementação desse modelo, para que possam analisar, decidir pela implementação dessa estratégia. Este estudo, vocês então vão fazer um pequeno estudo e apresentar para a diretoria, para ela analisar se bota isso em prática ou não. Um estudo pequeno, terão 5 questões a responder. Primeiro, vocês vão responder, podem responder aqui mesmo e me mandar. Tá? Me manda lá pelo Classroom. Primeira coisa, o que é uma avaliação 360 graus? Segundo, para que serve uma avaliação 360 graus? Terceiro, quais as vantagens e as desvantagens de uma avaliação 360 graus? Isso tem até no material. Quarto, aí começa a dar um pouquinho mais de trabalho. Elaborem um questionário como modelo a ser implantado, contendo 5 aspectos ou 5 competências a serem avaliadas. 5 aspectos ou competências para ser. Vocês vão preparar um pequeno questionáriozinho para avaliação 360 graus, que eu vou dar um exemplo. Tem aqui no blog que eu estou dando para vocês. Vou mostrar já já. E aí, por fim, quem participaria da avaliação? Lembrem-se que ali em cima vocês viram as pessoas que ele tem contato. Então, quem vai participar dessa avaliação? Para facilitar a vida de vocês, gente, porque isso aqui é um trabalhinho, para você também pesquisar. Gente, eu adoro esse tipo de trabalho. Viu que eu deixei lá o link, ó. O link te leva para um site que eu gosto muito, o SB Coaching, um site muito bacana, as informações desse site são muito boas, tá? É um site que sempre que você precisar, é uma empresa que sempre que precisar de alguma informação, as informações deles são confiáveis. Então, ó, o site está falando, ó, não está perguntando no trabalho o que é avaliação 360 graus. Ó, ele está falando ali, ó. Ele está explicando o que é, ó. O que é avaliação 360 graus. A letra, às vezes, aqui fica mais pequenininha, mas dá para você ter uma noção. Olha lá, o site, além do que eu já expliquei, além do que tem no livro do Chiavenato,
eu estou te dando mais um site. Não é para você, não quero você ficar copiando e colando lá para o trabalho, não. Pega o que está no livro do Renato, que eu expliquei aqui, junta com o que esse pessoal está falando no site aqui e elabora uma resposta. O que mais? Hein? Tem aqui no site, ó. Ah, não está lá no exercício, ó. Para que serve a avaliação? O site já está mostrando aqui, ó. Vocês estão vendo aí meu site, né? O site que está mostrando. Então, ele está falando, olha lá, ó. É uma ferramenta importante para gerar feedbacks pontuais, tal. Então, tem que ler. Bom que é uma ferramenta a mais, um site a mais para vocês pesquisarem. Eu falei no exercício, né? Quais as vantagens e desvantagens? No meu material até já tem, mas aqui ele está falando de mais vantagens, ele está falando de mais desvantagens, então você vai aprender mais coisas, além do que está lá no livro do Renato. Ah, lá ele cria uma cultura de feedback, aumenta a assertividade, a capacidade, isso tudo são vantagens, tá vendo? Como é feita essa avaliação? Aí agora que começa a ficar mais complicadinho. Elabore um questionário como modelo, contendo 5 aspectos. Eu pedi um questionáriozinho pequeno, né? Normalmente esses questionários são maiores, mas para não ficar dando uma tarefa grande demais para vocês, vocês já estão com atividade supervisionada para fazer, daqui a pouco tem prova para fazer, então ficar passando trabalhos extensos demais para vocês, não. 5 aspectos. Então, olha aqui, gente, no site, ele já está ensinando você a fazer, que vê aqui, ó. Olha lá, exemplo de uma avaliação, ó. Ele já está te dando, ó, um exemplinho, olha lá, de coisas que você pode avaliar numa pessoa, avaliar a liderança, avaliar se aquele funcionário tem uma visão sistêmica, avaliar como é que está o relacionamento dele. Então, olha alguns exemplos aqui de pergunta, ó. O colaborador inspira e motiva colegas, incentivando-os a explorarem o seu potencial ao máximo? Aí, olha lá, para a pessoa responder, ó. Opa, peraí, desculpa. Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. Então, gente, normalmente, esses questionários de avaliação 360 graus, eles normalmente são respondidos, são resposta de múltipla escolha. Aí você responde raramente, às vezes, muitas vezes ou sempre. Outra questão que poderia ser criada, ó, o colaborador, sobre visão sistêmica, o colaborador enxerga os processos em sua totalidade, é capaz de enxergar pontos de melhoria e sabe quando uma função precisa ser otimizada? Raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. Então, em empresas que eu trabalhei, eu já respondi questionários desse jeito aqui, ó. E aí, gente, aqui tem alguns exemplos de como essas questões podem ser criadas, mas lembre-se que você tem que preparar um questionáriozinho com base nas funções que ele exerce, né? Sobre as responsabilidades que ele tem. Então, tente, né, analisar aqui o que ele faz para você poder criar um questionáriozinho. Então, tá vendo que questão legal? Ela que exercício legal? É um exercício que faz você desenvolver melhor a sua capacidade de elaborar um questionáriozinho e entender melhor como é que esse processo funciona. E o site está falando, mas um monte de coisas aqui. Ele fala também diferença entre avaliação 180 e 360. E aí, por fim, a última questão lá, ó, quem participaria da avaliação? É um questionário 360 graus. Aí você também tem que avaliar. Quem vai participar da avaliação? Ele tem contato, ó, ele trabalha com um monte de gente. Aqui está falando de todas as funções que ele exerce, com quem ele tem contato. Então, quem você chamaria para participar da avaliação 360 graus desse gerente? Gente, lembre-se que você está montando esse questionário só para avaliar o gerente da loja. É até tranquilinho, é um exercício bacana de fazer. Alguma dúvida sobre o exercício? E aí, gente, vai estar valendo meio pontinho extra.
você vai estar praticando, vai estar aprimorando conhecimentos, vai estar estudando, vai estar ganhando meio pontinho lá no final das contas. Não é ótimo? Gente, alguma dúvida? Ou eu vou mandar o exercício lá daqui a pouquinho. Terminando a aula aqui, eu vou mandar o exercício lá. Se algo não ficou claro, vocês me mandem lá pelo WhatsApp. Eu tento ajudar vocês. Mônica, beleza? Então, estou dando aula por encerrado. Mônica, Natália, Ingrid, Beatriz, Carlos, Stephanie, Karen, Laís, Luane, Letícia, Marcos, Mônica, Natália, Paloma, Renato, Rodney, Tayene, Wesley, Ingrid. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado aí até esse horáriozinho comigo. Semana que vem a gente dá sequência à matéria. Espero que tenham gostado aí sobre a parte ali de objetivos, metas. Espero que tenha sido enriquecedor aí para conhecimento de vocês. E a avaliação 360 graus também. Espero que o exercício ajude vocês a entender bem a matéria. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Boa noite, até semana que vem. Valeu, Roger. Obrigado aí, viu? Renato, todo mundo aí, muito obrigado. Karen. Fiquem todos com Deus aí, tá? Amanhã eu estou mandando a aula gravada para vocês.